E aí, pessoal, tudo bem? Como falam, vou fazer um vídeo aqui, né? Como você enganar um psicólogo ou um psiquiatra, porém, né? Não é para enganar. Eu estava até analisando a pessoa e até comentei com ele assim, olha, eu vou te explicar para você por que que acontece isso e você vai entender e você vai, talvez até se você voltar um dia para lá, você vai saber como dirigir as coisas para você sair de um lugar aonde que fica um monte de pessoas sofrendo, né? Com uma psique extremamente negativa, com transtorno de personalidade, problemas, uma vida totalmente desregrada, juntas, em um mantra de ódio, escondidas das sociedades e escondendo seus ódios do policial e só tendo cada vez mais ódio, 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 ódio. E a cadeia é uma escola para formar N psicopatas, né, com transtornos mentais ou não, ou só psicopatas, né? Então a cadeia é o pior local, porque a cadeia não pode ficar um monte de gente confinada e tudo junto com um monte de pensamento negativo e ódio, né? Cadeia, esse tipo de cadeia é uma coisa que não poderia existir no país mais. Existe um trabalhador que recebe o salário mínimo? Como é que vai ser tratado um prisioneiro? Inferior a quem recebe o salário mínimo. Muito mais inferior, né? Porque aqui no Brasil, aqui, todos os pobres são explorados, né? E algumas pessoas da sociedade, entre centenas de milhões, alguns milhares, em vez de serem a vítima, resolvem se tornar o predador da sociedade. Mas vamos lá. E aí eu até comentei, né, que a cadeia é um lugar horrível e que muitas vezes o psiquiatra é um cara de família, não tem habilidade de entender a pessoa, não sabe viver situações de vida, sempre foi um nerd que nunca entendeu a vida e julga a pessoa como uma pessoa doente, problemática, e não quer saber da causa e não quer entender a causa da pessoa para tentar dar esperança para a pessoa. Tanto que eu falei para ele que o grande problema dele é que ele foi sempre uma criança que nunca teve oportunidade na vida, né? E isso acabou gerando um trauma muito profundo nele. Porém, ele tem psicose, né? E aí toda a conversa começou o seguinte: ele sempre pergunta como você está se sentindo, como você está se sentindo, como você está se sentindo. Aí eu virei para ele assim, mas por que você pergunta isso? Você passou no psiquiatra? Ah, eu passava direto no psicólogo e tal, quando eu estava preso, e todos eles falavam que eu não poderia sair da cadeia, porque eu era muito perigoso, né? E, e aí em vez de eu perguntar o que ele respondia e tal, eu falei assim para ele assim, ó, você sabe o porquê que eles perguntam isso? Tanto para ter uma sessão, ver o seu estado psíquico, ver como que está a ordem da sua mente e tentar trabalhar com o que tem, né? Se você não apresentar nada, o cara vai até apresentar que você está em surto ou você está demonstrando psicopatia e às vezes você fala alguma coisa sobre a sua realidade, ele vai determinar que você é um esquizofrênico psicopata, né? Ele ficou até bobo de falar isso. Ele me perguntou assim para mim, então, como é que eu posso enganar um psiquiatra, como que eu posso enganar um psicólogo se eu for preso novamente, né? Porque eu sou muito louco, né? Eu falei para ele assim, ó, quando o psicólogo perguntar, o psiquiatra perguntar como você está se sentindo, você responde assim, olha, eu nem sei como eu posso explicar o que eu estou sentindo, porque eu sinto tanta dor desde a infância que eu habituei com a dor e o prazer e desprazer, né? Mas ele não precisa falar assim bonito, né? Que ele sente, como fala, prazer no desprazer da vida e ele sente uma impulsão muito para coisas negativas, né? Só de fazer isso já é 50% de passo andado, né? E de ele falar que ele só sofre na vida adulta dele, né? Como fala, e que ele não vê esperança de nada, né? Aí, aí automaticamente a pessoa vai perguntar, talvez da infância, como que foi a infância? Falar assim, olha, então, eu era uma criança, eu assistia muita televisão e eu tinha até um sonho de ser bombeiro, né? Mas eu sofri uma desilusão muito grande porque os meus pais não tinham tempo comigo, né? E, e existia muita briga na escola e eu entrava nessas brigas e eu comecei a medir território, ficar cada vez mais agressivo e fazer um monte de coisa errada e eu sonhava
que eu poderia ter alguma coisa, porque na televisão tem as coisas e eu nunca tive nada na minha infância. Então, essas já são duas coisas que matam, né? E ele até comentou que ele queria ser bombeiro, e aí ele comentou que ele queria ser ele seria muito feliz em ver as pessoas sendo salvas por ele, né? Esse era o maior sonho da vida dele, né? O que mais? Né? Mas aí eu não sei se isso era verdade ou mentira, porque ele apresenta um pouco de transtorno social e um pouco de psicose, né? Talvez ele até queria botar fogo na casa e aí ele aprendeu ou no psiquiatra ou com a mãe que ele tinha que ser bombeiro, né? Ou com o pai, né? Principalmente com a mãe, né? Porque a mãe está sempre mais perto do filho, né? E, infelizmente, o certo é os dois estarem presentes na criação, né? Às vezes nenhum, né? Tá na criação, ou às vezes quem está na criação é a avó ou o avô, né? Aí eu falei para ele explicar a vida infantil dele, né? Depois ele entrar na adolescência dele, né? E explicar que o que acontece, não tem como ele saber o que ele está sentindo, porque ele sente tanta dor que ele não vê luz, né? E além dele sentir tanta dor e tanto sofrimento, ele disse que ele não, eu falei assim, ó, e a última coisa que você fala é: você não tem tempo para descansar, não tem tempo para dormir, não tem tempo para viver, não tem tempo para ser feliz, sempre é cobrado, sempre é humilhado no dia a dia, no serviço com as pessoas, e você acabou, como fala, desistindo de tudo, sentindo muito ódio de tudo, né? Isso já chega ao 100%, né? De você ter consciência do seu trabalho, e aí você tem que conduzir a cartaz com um psicólogo, com um psicanalista da cadeia. Se você falar isso, você automaticamente está livre. E aí tem o segundo passo, que é a tentativa de você desassociar esse ódio das pessoas e entender qual é a associação que você sente ódio, que é a incapacidade de você vencer todos os dias, né? Sem ter nenhuma recompensa e querer que as pessoas te recompensem, né? E aí o que acontece? Em vez de você ser como fala, o julgador da maldade das pessoas, você tá, todo bandido basicamente ele resolve se tornar um julgador do como falo, um julgador do afastamento social que ele teve das pessoas, porque as pessoas, os pais tratavam com amor, ele queria respeito na convivência em grupo na adolescência, e hoje é tratado como lixo. Então ele quer punir as pessoas, porque as pessoas tratam ele porque ele não tem status sociais, ele não é uma pessoa que faz parte da alta sociedade, então é tratado como pior que um animal, né? Então, geralmente bandido é bandido porque ele quer ter o respeito das pessoas, ele quer se sentir temido porque ele se sentiu rejeitado pelas pessoas, né? E aí eu falei pra ele, se ele fizer isso na cadeia, automaticamente vai dar o bom comportamento, né? Pro bandido ele passa, né? Mas aí que vem a questão, não adianta mentir, se você não for verdadeiro com você, você sai, você vai sair de forma totalmente desequilibrada. Ele até comentou que o cara que avaliava ele falava que ele era estatística. Não, você é estatística, né? Tratando ele como um lixo, né? Porque o cara não tem habilidade, não sabe trabalhar, não sabe utilizar Freud, não sabe utilizar técnicas da psicologia que eu acho extremamente inúteis, né? E não sabe utilizar a psicologia, a psiquiatria, né? Mas a psiquiatria só dá remédio, mas também isso é super errado. Então, eu falei pra vocês, pessoal.